Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer uma questão aqui do ISA de 2019, questão 4. Ela fala: a imagem de um objeto formado por um espelho côncavo mede metade do tamanho do objeto. Se este é deslocado de uma distância de 15 centímetros em direção ao espelho, o tamanho da imagem terá o dobro do tamanho do objeto. Estime a distância focal do espelho e assinale a alternativa correspondente. Então, a primeira situação, ele fala que a imagem de um objeto formado por um espelho côncavo é de metade do tamanho do objeto. Então, nós vamos ter aqui que a amplitude, né? A amplitude é igual a imagem sobre o objeto. A distância da imagem do a distância do espelho até o local que está a imagem é a distância do espelho até onde está o objeto. Nós sabemos que essa relação é de 1/2. 1/2 é igual a I sobre O. Então, O sobre 2 é igual a I. Então, por exemplo, se a distância do espelho até o objeto é x, né? Se O é igual a x, então I é igual a x sobre 2. Então, a situação que a gente tem aqui é mais ou menos o seguinte. Nós temos aqui o espelho, o plano, né? Nós temos o objeto aqui. Nós vamos ter o centro do espelho. Nós vamos ter o ponto focal. E o objeto vai estar mais ou menos aqui. Distância, a imagem no caso, né? A distância do objeto até o espelho vai ser x, enquanto objeto, imagem. Enquanto da imagem vai ser x sobre 2. Como ele fala que é um espelho côncavo, e fala que a imagem é metade do objeto, então dá para saber mais ou menos essa localização por conta disso, né? O objeto vai estar depois do centro e a imagem vai estar entre o centro e o foco. Essa é a primeira situação. A segunda situação, ele fala que é deslocado a uma distância de 15 centímetros em direção ao espelho e o tamanho da imagem será o dobro do tamanho do objeto. Então nós vamos ter o seguinte: plano, espelho, nós vamos ter o objeto entre o centro e o foco, né, por conta das relações. Digamos que esteja aqui o objeto. Antes estava aqui, né? Ele se deslocou a uma distância de 15 centímetros para perto do espelho. E a imagem, consequentemente, vai estar aqui, por exemplo, por conta das relações. Ele fala que a relação entre a amplitude, né, do objeto e da imagem é de 2. Então, nós vamos encontrar aqui que 2 vezes Sol é igual a I. Então, por exemplo, se O é igual a X, então I vai ser 2x. Ou Y, Y melhor. I vai ser 2y. Como podemos ver aqui. Se a distância de cá para cá é y, de cá para cá, né, até o espelho aqui, vai ser 2y. E com isso a gente monta a relação. Substituindo na equação dos pontos conjugados, né, de Gauss, da primeira situação, nós vamos colocar 1 sobre o foco é igual a 1 sobre x, que é a distância do espelho até o objeto, mais a distância do espelho até a imagem,
Só que a distância do espelho até a imagem nós achamos que é x sobre 2, a metade da distância do objeto. A gente coloca aqui, x sobre 2. Desenvolvendo a equação, a gente vai achar que x é igual a 3 vezes o foco. E desenvolvendo da segunda situação, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre y, sendo y a distância do objeto até o espelho. Da imagem vai ser 2y, então mais 1 sobre 2y. Desenvolvendo a conta, a gente vai achar que y é igual a 3 meios de f. Enfim, a questão nos fala que o objeto se desloca, né, da primeira para a segunda situação, ele se desloca 15 centímetros em direção ao espelho. Então, o que a gente pode relacionar aqui, né? Que isso daqui, no total, seria x, né? A distância aqui do objeto, que era antes, até o espelho. Então, x, deixa eu deixar de branco. Então, x é igual a 15 mais y. Né? Então, podemos dizer aqui, x é igual a 15 mais y. Mas x a gente achou que é 3f e y é 3 meios de f. Então vai ficar 3f é igual a 15 mais 3 meios de f. Desenvolvendo isso, né, a gente vai achar que f é igual a 10 centímetros, que nós encontramos a letra D. Enfim, é isso, valeu.